Nascido humano em 30 de abril por volta do ano 800, depois dos reinos, ele é um dos maiores guerreiros de Ernas e primeiro membro da profecia. Após alguns eventos, ele deixou de ser humano e se tornou um Highlander, e depois um semideus da imortalidade conhecido como Avatar, e finalmente mais tarde se juntou a uma equipe de justiceiros chamado Grand Chase. Aqui, nós vamos conhecer a lore completa dele até o momento em que ele entra para Grand Chase, desde os acontecimentos fundamentais até trivialidades e curiosidades. Seja bem-vindo à história de Ernad Sighart, a primeira parte. Alguns fatos podem acontecer antes da criação dos reinos de Cerdin e Canaban, por isso eu irei usar o termo antes dos reinos e depois dos reinos para termos um melhor entendimento. Membro da linhagem do primeiro ancestral Iurinius Sighart, o lendário Ernad Sighart foi o único membro do seu clã a ser reconhecido e praticamente renomeado pelo seu sobrenome, e também é o 35º sucessor da linhagem Sighart, devido ao seu legado. Nativo de Canaban, desde jovem mostrou destreza em suas habilidades de combate, sendo o destaque de todas as gerações da família de gladiadores. Nos acontecimentos presentes, Merry especula que algum tipo de tecnologia de bioengenharia foi aplicada a ele, e isso explica algumas de suas habilidades, como a sua velocidade fora do normal. Entretanto, até o momento isso não ficou claro na história, mas é interessante saber que alguém fez isso com o Ernad. Agora, a pergunta que fica no ar é quem fez isso e o porquê. Como a maioria dos guerreiros de Canaban, Sighart começou sua jornada como um espadachim, empunhando uma lâmina, uma arma que por sinal foi deixada de lado por todos os habitantes de Ernas por ser considerada inferior após a criação das espadas. Se diferenciando por fazer uma simples lâmina virar um terror em suas mãos, durante a sua adolescência e vida de espadachim, ele lutava contra os monstros que apareciam em Canaban, inclusive ele sozinho evitou o ataque de 100 goblins. Depois de um tempo, Sighart se juntou aos Cavaleiros Rubis, que eram cavaleiros de sua família, e a realeza de Canaban o nomeou como comandante, o Senhor das Guerras, pelas suas conquistas heróicas e também por salvar o continente da invasão das Forças das Trevas. Os guerreiros que possuem este título comandam as tropas de defesa de Vermécia e também são verdadeiros senhores da guerra. Esse é um dos títulos mais honrosos para um cavaleiro. Observação: comandante também é uma das classes do Sighart. Mesmo sendo um habilidoso guerreiro, sua personalidade era um problema. Por ser indomável, Sighart se tornou arrogante e a sua falta de humildade quase custou a sua vida. Antes de passar para a próxima fase, vamos falar mais um pouco sobre a sua personalidade. Um de seus hobbies é viver confortavelmente, e ele também gosta de ser mimado por seus servos e relaxar. Ernad também é uma pessoa provocativa e não perde a oportunidade de provocar seus inimigos ou até mesmo seus descendentes. Embora habilidoso, ele é um tanto preguiçoso em relação às atividades de desenvolvimento e não gosta de treinar, caminhar e correr. E também, seu ponto fraco é ser provocado pela sua idade, que é maior que 600 anos. Por ser uma pessoa agitada, sedenta e aparentemente ansiosa quando o assunto é poder, Sighart não estava mais se sentindo à vontade com os Cavaleiros Rubi. Então, por acabar ficando entediado, ele rejeitou todos os títulos e prêmios que lhe foram concedidos pela nobreza e deixou a cavalaria para buscar os seus próprios objetivos, e foi aí que ele quase encontrou seu fim. Em busca de desafios que fossem à sua altura, o guerreiro saiu de Canaban, seguindo a origem dos monstros que apareciam em seu caminho. Sighart andou por vários continentes, até que ele chegou em Arquimídia. Chegando lá, ele encontrou criaturas que iam além da sua imaginação, e assim a sua alegria durou pouco. Ele, em poucos minutos, foi atacado por monstros de forças incomparáveis com o que ele já tinha lidado em Vermécia. E de acordo com o Naverblog, Dio foi quem atacou ele e quase o matou. A razão disso nunca foi citada, mas ao que tudo indica, Sighart estava chegando perto de um portal dimensional, o qual o Dio mantinha selado, e isso faz total sentido quando a gente olha as outras histórias do jogo. Então, gravemente ferido, à beira da morte e do último suspiro, Sighart foi salvo pelo esquadrão de Highlanders que sobreviveram à explosão causada pelo poder sagrado que estava em posse de Bardinar há anos atrás.
Inclusive, você pode saber mais sobre a história dos Highlanders, entendendo a sua origem e como eles sobreviveram, clicando no card aqui em cima que vai te direcionar para a nossa playlist. Assim você pode terminar de assistir esse vídeo e depois assistir a história dos Highlanders. Os Highlanders podem conceder aos humanos sua imortalidade, transformando o humano em um dos seus, e foi dessa forma que Ernad Sighart então foi salvo e renasceu como Highlander e abandonou seu nome. Mesmo assim, futuramente ele volta a se identificar como Sighart. Então, após esse acontecimento, ele aproveitou todo o tempo que passou com seu novo clã num lugar protegido em Khaunat. Aparentemente, ele se sentia desafiado, treinava e se descobria. Mas os poderes do mal continuaram a crescer, e os deuses logo perceberam que o mundo mortal, que era Ernas, precisava de ajuda, porque ele estava em perigo. Então foi aí que os deuses convocaram um grupo de elite de cavaleiros, dos quais selecionaram os melhores guerreiros para se tornar o Avatar. Sighart, o Highlander, estava treinando com os outros guerreiros Highlander quando chamou a atenção dos deuses, e tendo passado por todas as provas apresentadas a ele, Sighart então voltou como Avatar para salvar o mundo. Agora Sighart portava uma Soluna, que é uma espada de duas mãos que pode se dividir em duas armas. Sol, a espada maior de uma mão, e Luna, a lâmina menor, quase como uma adaga, de onde o seu nome se originou. Os Soluna são duas espadas, em uma com uma parte representando o Sol e a autoridade dos deuses, e a outra parte representando a Lua e a natureza nobre dos deuses. Dada aos avatares, o poder genuíno dessa arma pode rivalizar com o poder das divindades. O poder de um avatar pode ser canalizado por meio dessa grande arma. No entanto, o avatar não deve usar o poder de forma imprudente. Assim, Sighart confiava em seus talentos inerentes para fazer o melhor que podia até aquele momento, lutando com as armas que já tinha. Mesmo assim, apenas com seus poderes naturais, Sighart não era forte o suficiente para enfrentar os seus novos inimigos. Então, por uma causa nobre, Sighart decidiu finalmente assumir a sua Soluna e exibir todo o seu poder como Avatar, o cavaleiro principal. Tudo ia bem, até Sighart sair para treinar e por descuido deixar rastros do esconderijo dos Highlanders. Astaroth já estava de olho nos acontecimentos e também em Sig. Astaroth então aproveitou do descuido do Avatar e seguiu os rastros até chegar no paradeiro dos guerreiros Highlanders e causar mais uma vez morte e sofrimento. Todos os únicos Highlanders sobreviventes da explosão de Khaunat foram aniquilados. Ao voltar, Sighart se deparou com todos mortos. Após uma breve investigação, ele descobriu que tudo aquilo foi obra de Bardinar, que era o Astaroth. Nesse momento, Sighart canalizou toda a sua fúria e despertou um novo poder, conseguindo a força de um semideus. O problema é que, apesar de ser um imortal, Sighart ainda é humano, e o seu corpo não aguenta tamanhos esforços por muito tempo, e ele ainda também não tinha aprendido a lidar com tanto poder, por isso que ele aguenta usar sua fúria durante um tempo limitado. Sendo o único sobrevivente, Sighart jurou vingança contra Astaroth, e começou a viajar pelo mundo para localizá-lo e destruí-lo. Nesse tempo, Sighart secretamente viveu perambulando por Vermécia em busca de respostas. E esses eventos aconteceram entre o ano 800 e 1400. Sentindo traços familiares da energia maligna de Astaroth, em 1459, após a Grande Guerra de Canaban e Serdin, Sighart fez seu caminho para a masmorra de Gorgos. Inclusive, quando ele chegou lá, deu tempo dele ver Elskud, o seu neto, desaparecendo na fenda dimensional. Incapaz de salvar Elskud, Sighart derrotou Gorgos e desapareceu novamente, e Elskud se perdeu na fenda dimensional. Anos se passaram e, apesar de não termos datas reveladas, entendemos que os eventos se passaram depois de 1460. Depois de bons anos, Sighart voltou para perto de sua antiga casa. Coletando informações, ele ouviu falar de uma equipe que estava à procura de Khazad. Essa equipe era a Grand Chase, que embora no momento fosse formada por Elese Sighart, Lyri Eruel e Armi, ele não as conhecia. A única coisa que ele sabia era que a equipe se chamava Grand Chase.
E foi nos arredores do muro de Serdin que ele encontrou as 3 meninas. E no momento em que ele as encontra, ele pede para que elas avisem a equipe Grand Chase que ele os espera em Shenya. Depois de dar esse recado, ele simplesmente some. Algumas semanas se passam e Sighart ouve falar no cemitério onde os mortos-vivos estão ameaçando a paz dos reinos, e isso acontece lá em Canaban e Serdin. Então, depois de receber essa notícia, ele parte para o cemitério dos mortos-vivos, e na tentativa de parar Lich, ele descobre que a Grand Chase já havia derrotado o feiticeiro morto-vivo. Ainda duvidando de seu valor e sem saber que as meninas eram a própria Grand Chase que ele estava procurando, ele pediu para a equipe seguir ele até Elia para fazer um teste. Então Sighart fica de olho na equipe Grand Chase, que inclusive conforme vão passando pelos continentes, vai aumentando o número de membros. Quando a equipe chega no Mar de Patuzei, ele aparece dizendo que ele tinha criado um teste para que a Grand Chase pudesse provar o seu mérito, já que ele não pode ser babá de ninguém. Após esses acontecimentos, Sighart vai para Shenya, onde avista o grupo e os reconhece como Grand Chase, mas ele só reconhece a equipe como Grand Chase porque a Elesis chega lá e se apresenta como a equipe, então ele já ali cria aquela noção. Após se surpreender, Sighart fica feliz em encontrar um membro de sua família e demonstra expectativa em Elesis. Depois de conversar com a equipe, ele segue explorando Shenya, até chegar no Vale da Penumbra. Lá, ele espera a equipe e os surpreende na tentativa de ajudá-los. Seu início de seu relacionamento com Elesis é marcado por desavenças. Elesis age como uma rebelde quando ele aparece, principalmente quando ele fala de Elskud. Porém, o Sighart fala de Elskud para saber se realmente ela é bisneta dele. E por conta da briga que a Elesis causa, ele deixa a equipe lutar sozinha, até que ele os reencontra no desfiladeiro incandescente. E é ali que ele tira todas as dúvidas da Elesis e por fim se junta a Grand Chase. Agora vamos para algumas curiosidades que podem aparecer durante toda essa história. Pelo fato da história do Grand Chase ser um quebra-cabeça, algumas coisas não ficam claras e outras ficam de difícil entendimento, e por isso surgem algumas especulações e dúvidas. E é provável que algumas ou a maioria delas sejam canônicas. E é com base nisso que nós vamos desvendar essas curiosidades. Primeira curiosidade: aparentemente Sighart despertou o seu modo fúria com a morte dos seus companheiros Highlanders. Durante esse acontecimento, ele já era um avatar. Segunda curiosidade: Sighart, quando encontra a Grand Chase, já é um avatar. E isso também explica ele já usar o seu modo fúria desde a sua primeira classe, porque quando ele sai para procurar a equipe, ele está usando apenas a lâmina, como é citado na história. Terceira curiosidade: o sangue e os espíritos dos Highlanders falecidos criaram o Uno. Quarta curiosidade: quando Sighart sai de Canaban, ele leva apenas a sua lâmina, que é a sua arma de primeira classe. Quinta curiosidade: em algum ponto da história, Sig volta até as ruínas do seu antigo lar e resgata as espadas gêmeas, relíquias de sua família, que por sinal foi rebatizada com seu próprio nome. Então, se a gente for parar pra pensar, as armas podem ser chamadas de espadas Sighart. Não sei, fica aí da sua imaginação. Sexta curiosidade: de acordo com as datas dos acontecimentos, Sighart tem mais de 700 anos, e não mais de 600 anos. Ele é bem mais velho do que dizem na história. Sétima curiosidade: Elskud é neto de Sighart, o que significa que ele teve uma parceira ou um romance nesse tempo que ele ficou vagando por Vermécia. Aparentemente, essa mulher era ruiva, e isso explica os descendentes ruivos. Então galera, essa foi a primeira parte da história do Sighart e também algumas curiosidades. Primeiramente, não esqueça de deixar o seu like. E galera, muito obrigado por assistir até o final. Eu espero que vocês tenham curtido saber da primeira parte da história do Sighart. E outra coisa, eu pretendo trazer a segunda parte, mas eu preciso que esse vídeo bata uma meta, gente, porque assim, não é fácil fazer isso tudo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito. E a meta que eu vou colocar nesse vídeo é baixa, é de 100 likes. Quando esse vídeo chegar nos 100 likes, eu começo a produzir a segunda parte e eu posto aí pra gente poder se deliciar com a história desse personagem maravilhoso. Não esqueça de se inscrever e me ajudar a bater 1000 inscritos. Muito obrigado por tudo e até mais.